Você acha que as escolas, por exemplo, Mackenzie não tinha, na época, um projeto específico, mas eles abraçaram uma metodologia Sim, que sua mãe estava desenvolvendo. exatamente. Eles É possível abraçar? abraçaram. Eu diria que eles até tinham outros alunos lá também, tinha outra galera TDAH, disléxicos lá. Eu sempre fui um disléxico um pouco mais aparecido, porque eu brinco que a Aham. minha primeira palestra que eu dei sobre dislexia foi no ensino médio. O professor de filosofia, eu virei para ele, que ele sempre, filosofia é uma matéria para te ensinar a pensar, ensinar a Exatamente. refletir, ensinar você a ver qual é o seu o sentido no mundo, por que nós estamos aqui. Então a matéria de filosofia me ajudou a refletir sobre isso. Aí num belo dia eu virei pro professor Ion, se você estiver vendo, um abraço para você, Ion. Ion. Uhum. Ah, ele tinha uma frase maravilhosa que é: faça a sua vida valer a pena. Perfeito. Aí, Filosofia pura. filosofia pura, aquilo colou no meu coração. Uhum. E a primeira vez que eu fui cara de pau na minha vida, mandei um e-mail para ele: professor, eu posso dar uma aula na sua aula sobre dislexia? Conscientizar, falar? Vamos montar aqui a apresentação, tá? Então ele foi meu primeiro orientador em Que dislexia. legal. E eu montei essa palestra. E o que eu achei que, pô, vou falar sobre O dislexias, pessoal vai falar como é como que que é? é. A gente já não Mas está entendendo o sentido da a vida. galera me acolheu. Que legal. Então, quando a gente mostra, fala, conscientiza, a gente encontra uns haters por aí, fato, Normal, faz parte do mas o processo. abraço que a maioria da comunidade me deu foi maravilhoso, foi mágico, foi épico. Que bacana. Então, essa foi minha primeira Experiência experiência. Eu falei: positiva. é isso que eu quero. É isso que eu quero, falar sobre dislexia. Com 16 anos de idade. Com relação ao Mackenzie, o Mackenzie já tinha um plano bem feito com outros alunos, tanto é, na mesma sala comigo, tinha outros disléxicos, tinha TDAHs, tinha TEA, nível 1 de suporte, que a nomenclatura era É, outra, mas hoje seria seria como se fosse TEA nível 1. Então, tinha uma sala plural, legal. onde todos os alunos estavam realmente, vamos dizer assim, acostumados a lidar com o diferente. O que me permitiu desenvolver as minhas potencialidades ali. Tive meus desafios, obviamente. Precisava Claro. escrever um artigo ali, precisava escrever um texto aqui, um texto acolá. Mas havia possibilidade Possibilidades. daquilo se tornar realidade. Não era, Exatamente. tipo assim, lamentamos informar, seu filho não se adequa às regras, porque a maioria Exatamente. dizia isso. Exatamente. E você acha que as escolas estão preparadas hoje para Em isso, sua Pico? maioria, não. Em sua maioria, não. O que a gente percebe um grande movimento de engajamento de mães, Sempre elas. sempre elas, para conscientizar a sociedade. Tem um caso muito bonito da Associação Mato Grossense de Dislexia. Bia, o estado que tem mais leis para dislexia no Brasil é Mato Grosso. Tem 8. Não é São Paulo? Não é São Paulo. Tem 8. Porque São Paulo tem a Associação Brasileira, Brasileira que você faz parte, faz de parte, dislexia. exatamente. Lá tem, São Paulo teve uma e a Assembleia picotou aqui, cortou ali, então Não virou. não virou É muito. uma lei capenga. Uma lei capenga. Mas lá no Mato Grosso tem 8. Mato Grosso Começou do Sul? Mato Grosso mesmo. Mato Grosso mesmo. Mato Tá. Grosso, capital é o Cuiabá. Cuiabá. Perfeito. Cuiabá. Então, Mato Grosso mesmo. Mato Grosso Grosso do Sul mesmo. que é... E lá começou com o quê? A Gabi, um abraço para você. Uhum. Começou com uma mãe que estava vivenciando essas dificuldades com a filha, se conectou com outras mães para adiantar a história, fizeram pressão, e hoje Mato Grosso é o estado que tem mais leis para dislexia. Que legal. Então, mas leis claras, específicas. O disléxico tem tanto tempo a mais de direito nas provas, pode Não usar é mais tal um coisa. pedido do terapeuta ou médico que sugere. Tá assim, ó, pum, na lei Tá, mesmo. tá na lei. Não tem Então, o que duvidar nem questionar. é a prova de que quando a gente se engaja em algo, o indivíduo, se conectando com outros indivíduos que têm dores parecidas, consegue fazer uma transformação muito grande. E isso hoje, você falou do Mato Grosso, porque
quando eu atendia a criança, eu me lembro que eu fazia um relatório. Sim. E aí botava sugestões, né? Aí botava o ledor, botava o aumento do tempo de prova. Avaliação oral. Perfeito. Prova em local separado. Exatamente. Perfeito. A gente ia botando o que a gente sabia que funcionava. Perfeito. Mas era muito em função assim, se colar. Tinha escola... Tinha escola que não queria aplicar, tinha escola que aplicava. Que fingia que aplicava, mas não aplicava. Exatamente. Que chegava publicamente, Ah, sua médica mandou o relatório, mas você não pode ser diferente dos outros, a gente tem que ser assim, sabe? Falar com a criança na sala de aula, uma covardia sem fim. Isso é verdade. Então, assim, eu via que tinha muito assim, a gente tinha que ter uma super boa vontade, contar com uma boa vontade do outro lado. Perfeito. Dos professores, da direção. A grande maioria que eu acionei foi bacana, assim, não posso me queixar. Mas eu acho que eu também tinha um certo privilégio de ser uma pessoa um pouquinho mais conhecida. Eu acho que eles tinham um certo receio de não fazer nada. Eu era muito educada, nunca cheguei, vocês têm obrigação, nunca falei isso, Perfeito. botava sempre como sugestão. Talvez isso tenha facilitado um pouco. Hoje, a nível de Brasil, o que é de fato direito ou ainda depende de Estado? Temos a lei federal para dislexia, foi aprovada recentemente, se não me engano tem 2, 3 anos essa lei federal. Mas muitas vezes ela não é aplicada como deveria. Lá... Por exemplo, até para vestibular, todos os meus pacientes, eu liberava a declaração em setembro. Eu falei, pelo amor de Deus, leva logo isso. Perfeito. Quando for fazer a inscrição, porque senão vocês vão me ligar na véspera. 3 horas da manhã não vai encontrar. Não vai encontrar, vão perder a oportunidade. Vocês têm direito a ter o tempo estendido. Explicava tudo e funcionava direitinho. Perfeito. Concursos. Perfeito, exatamente. Funcionavam até melhor do que às vezes as escolas. Aí, o que eu vejo a nível geral, a gente tem um trabalho muito longo ainda pela frente. Um trabalho muito longo. Mas, tanto associações de mães, tanto pesquisas que são feitas, livros, as pessoas estão se conscientizando mais. Até porque nessa Lei Federal da Dislexia fala que as escolas precisam fazer esses treinamentos continuados com o seu corpo docente. Então, uma coisa que aumentou bastante foi, inclusive, me procuram mais vezes agora para dar treinamentos para escolas. Que legal. Então, já fui falar sobre dislexia no próprio Mato Grosso, Piauí, São Paulo Centro, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Guarulhos. Já no sentido de preparar os professores. Então, a gente percebe uma conscientização mais presente. Mas tem um caminho longo pela frente ainda. Mas saímos do zero. Saímos do zero. Então, dentro disso, a gente ainda está com uma lei que tem pouco tempo, mas que eu acho bacana os professores, os pais, todo mundo saber, para começar a aplicá-la mais. Exatamente. Porque senão fica uma lei que nem um livro, que fica ali na estante e ninguém pega para ler. Então é importante a gente saber que tem uma lei nacional, que já tem um tempo, para que a gente comece, não para brigar, mas para instruir. Olha, tem essa lei, fala desse direito. Porque eu acho que, por exemplo, eu vejo mães desesperadas chegar na escola e tipo assim, eu vou processar, eu vou não sei. Não é o primeiro passo que a gente tem que dar. Sim, tem um caminho a ser feito. Tem um caminho, às vezes é necessário, Sim. mas quando a gente começa a botar muita energia de guerra, as coisas se tornam às vezes um pouco mais difíceis. Você joga uma pedra, o outro lado, a reação natural do outro lado é devolver de volta. De igual tamanho ou maior. Às vezes é maior até. Então, tendo essa relação melhor, quando chega nesse ponto de fazer um processo e tudo, porque já vi que funcionou. Não, sim. Tem casos, a escola, mas não é a primeira etapa. Não é a primeira etapa, e a escola, quando faz com isso, não faz com aquela vontade, não faz com aquela atenção, não faz com aquele zelo. Acolhimento. Não faz com o acolhimento que deveria ser feito. Porque tem que cumprir a lei. Exatamente. Mas aquilo não está dentro deles. Exatamente. Né?